Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, aleluia, glória a Deus. Chegando com mais conteúdos da palavra de Deus nesse dia. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Já convido você para ficar até o final do conteúdo, se possível você deixar o seu joinha, aleluia, através do seu joinha, o conteúdo pode chegar em mais e mais pessoas, a palavra de Deus pode ir em mais e mais famílias, glória a Deus. Então é isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para a palavra de Deus nesse dia e no final do conteúdo, a gente vai estar orando. Fique conosco até o final, que a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida e para a sua meditação é essa hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas para a que estava aflita não haverá escuridão nos primeiros tempos. E ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo a alegria e aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Aleluia. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cordão do seu ouro, que é o cetro do seu opressor, como nos dias de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluia. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, no zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, nos quais soberba e altivez de coração dizem aleluia. Os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar, cortarão-se os colmos, mas por cedros os substituiremos. Glória a Deus. Aleluia. Pelo que o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim, e instigam os seus inimigos, os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente, e eles devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão.
Todavia o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda do ramo e o junco no mesmo dia. Aleluia, glória a Deus. O ancião e o varão de respeito, este é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira, este é a cauda. Porque os que guiam este povo o desencaminham, e os que por ele são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecem dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda a boca profere doenças. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Pois a impiedade lavra com fogo que devora espinhos e abrolhos, e se ateia no emaranhado na floresta, e ele sobe ao alto e espessas nuvens de fumaça. Aleluia. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se queima, e o povo é como um pasto do fogo, ninguém poupa ao seu irmão. Se colher da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés será contra Efraim, e Efraim contra Manassés, e ambos eles será contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aleluia. Esse foi o capítulo 9. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 10. Aleluia. Isaías, capítulo 10. Glória a Deus. Aleluia. Quero falar para vocês, irmãos, que os levantes vêm, mas que nós podemos, estar firme no Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos dá vitória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas quem fareis vós no dia da visitação e na desolação, que há de vir de longe, a quem recorrereis para obter socorro, e aonde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos, ou caírem entre os mortos. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Ai da Síria, ai vara da minha ira, porque a minha indignação é como cordão nas suas mãos. Eu aí viu contra uma nação inteira, e contra o povo do meu furor lhe dou ordem, para tomar o despojo, para arrebatar a presa
e para pisar os pés como a lama das ruas. Todavia ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes o seu coração intenta destruir e desarregar um pouco as nações. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e glória. Aleluia. Pois diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é como Calquemis, não é Amate como Apade, e Samaria como Damasco? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos reinos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não farei comente a Jerusalém e aos seus ídolos. Aleluia, glória a Deus. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Síria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e glória. Porquanto, diz ele, com a força da minha mão o fez, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como um almínio, e como se ajuntam os órfãos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve em quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou se o reasse. Aleluia. Porventura, gloriaste a um achado contra o que porta com ele, ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a varam mover-se a que levanta, ou o cordão levantar-se aquele que não é pau. Aleluia. Pelo que o Senhor Deus dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará o incêndio, como um incêndio de fogo. A luz de Israel virá ser um fogo, e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente vai definhar. Aleluia. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino poderá contar. Aleluia. E acontecerá naquele dia que o resto de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, no Santo de Israel. O resto voltará, sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Oh, glória! Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar,
só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Aleluia, Senhor. Pois uma destruição, e esta já determinada do Senhor Deus dos exércitos, executará no meio de toda essa terra. E pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti se levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumi-lo. Aleluia. E o Senhor dos exércitos suscitará contra ela o flagelo, como a matança de medianjos com as rochas de Horebe, e a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como o Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura. Os assírios já chegaram a Eliarte, passaram por Migon, em Miglas deixar depositada sua bagagem. Aleluia. Já atravessaram o desfiladeiro, já se alojam em Giba, Amatrebe, Gibeade, Saul já fugiu. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Clama com alta voz, ó filha de Galém, ouve, ó Laites, responde-lhe o Anatote. Já se foi Magnema, os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo parará Enob, sacudirá o punho contra o monte da filha de Sião, outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. E cortará com ferro o emaranhado da floresta, e o Líbano cairá sobre a mão de um poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e glória. Aleluia. Esse foi o capítulo 10. Vamos agora para o capítulo 11. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 11. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. E Ele está aqui, irmãos, juntamente conosco. Vamos para a palavra. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes o menovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, no espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, do espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Oh, glória! Mas julgará com justiça os pobres,
e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Oh, glória! A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus reis. Aleluia. Glória a Deus. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o leão novo e o animal selvado viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. O Senhor dos exércitos. A vaca, aleluia. A vaca e a onça pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. O Senhor. Aleluia. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recolherão as nações. Gloriosas lhe serão as suas moradas. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez e resto do seu povo que for deixado da Síria, do Egito e de Patro e da Etiópia e de Elão, de Siná, de Amate e das ilhas de Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e esse de Judá congregará dos quatro confins da terra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir. Levantarão um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e se despeços de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Também se esvaecerá a inveja de Efraim, e os vexadores de Judá serão desarregados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não fechará a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe foram as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e vibrará sua mão contra o rio com seu vento abrasador, e, ferindo, dividir-no-á em 7 correntes, e fará que por ele passem a pé enxuto. Assim haverá caminho plano para o restante do seu povo que voltar da Síria, como ouvem para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Aleluia. Esse foi o capítulo, aleluia, 11. Vamos agora para o capítulo 12.
de Isaías. Aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 12. Aleluia. Fica conosco até o final, irmãos, e vamos estar orando. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra. Dirás, pois, naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Aleluia. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Aleluia. E direis daquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai por céu o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, 12. Glória a Deus. Isaías capítulo 12, aleluia. Então a gente leu, aleluia, através dos leitores de telas, aleluia, do capítulo 9 ao capítulo 12. Glória a Deus, nesse dia. Então, irmãos e irmãs, você que não é cristão ainda, eu faço aqui um apelo para você. Você que ainda não é crente, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Ei, Jesus está te chamando. Ei, Jesus quer te salvar. Aleluia. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, faz uma nova aliança hoje. Não espera mais. Jesus está voltando. Aleluia. O arrebatamento vai acontecer. Glória a Deus. Ei, irmão, Jesus quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Jesus, ele morreu naquela cruz para que nós todos tenham vida, irmãos, e vida com abundância. E Deus é tão bom que ele deu o seu Filho único, irmão. Quem de vocês, quem de nós está preparado para dar o seu Filho para morrer na cruz? Aleluia. Quem? Aleluia, só Deus, glória a Deus, né? Então Deus deu seu Filho único para morrer na cruz, para que ele sofreu tanto naquela cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância, irmão. Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Ei, Jesus quer te salvar. Aleluia, glória a Deus. A palavra foi pregada, a palavra foi dita aqui agora, né? Agora, aleluia, a nossa parte nós estamos fazendo, levando a palavra de Deus. Mas no dia do julgamento, né? Você vai chegar lá e Deus, aleluia, glória a Deus, vai te perguntar. Aí agora tá, né? Ao seu critério, né, irmão? Se vocês vão aceitar Jesus sim ou não. Então que Jesus abençoe você. Que você possa aceitar Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Amém? Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Mas aceita a Jesus enquanto é tempo, enquanto as portas estão abertas. Então vamos orar. Aleluia. Então coloque sua mão no seu coração, você que está no seu serviço, você que está no seu trabalho. Dá um minuto para Deus e
Abra o seu coração e vamos falar com Deus nesse momento. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez te peço licença para entrar na sua presença nesse momento, Senhor. Ó Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estamos aqui, ó Pai, porque nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós cremos na Sua palavra, Pai. Acabamos, Pai, aleluia, de levar a Sua palavra, Pai. Aleluia, Senhor, Deus de honra e de glória. Pai, que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha família, Pai. Continua, Pai, com suas mãos estendidas sobre essa pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Deus vai penetrando nos corações, ó Pai. Corações que ainda está duro para a sua palavra entrar. Aleluia, mas que o Senhor venha amolecer corações, que o Senhor venha colocar alegria em corações. Senhor dos exércitos, vai visitando, Pai, vai derramando o seu bálsamo sobre a vida, sobre a alma dessa pessoa. Pai, tantas pessoas que ainda andam tribuladas, Senhor, mas eu creio, Pai, eu já estou crendo que o Senhor está visitando pessoas nesse momento, Pai. Eu já estou crendo, Pai, que o Senhor está tirando pessoas do cativeiro, Pai. Pai, vai visitando, vai salvando, Pai. Deus, levanta quem está caído, Pai, segura na mão de quem está no chão, aleluia, quem está na lama, segura na mão, coloca em terra seca, levanta quem está caído, Senhor, aleluia, Pai, salva quem está precisando de salvação, Senhor, cura quem está precisando de cura, Pai, vai entrando com libertação, Senhor, já estou crendo, Pai, que pessoas vão entrar aqui nesse canal, vai deixar nos comentários, aleluia, que o Senhor tocou nas dores, aleluia, que o Senhor tocou no coração, aleluia, vai curando, Pai, vai curando câncer, vai curando, Senhor, caroços, vai curando, Pai, cânceres no colo do útero, vai, Pai, aleluia, curando, Senhor, dores na coluna, vai, Pai, curando, aleluia, dores nas pernas, vai curando, Pai, dores de cabeça, enxaqueca, vai curando, Senhor, dores nos ouvidos, vai curando, Pai, dores nas vistas, vai, Pai, curando catarata, vai curando glaucoma, orabácia, cantarabacébia, vai, Pai, curando câncer na garganta, Senhor, vai curando, Pai, câncer no estômago, vai curando, Pai, toda enfermidade que estiver nesse corpo, vai curando, Pai, vai queimando, Senhor, toda enfermidade, aleluia, Pai, toda obra feita de feitiçaria, vai queimando, Senhor, toda obra feita de amarração, urabacébia, cantarabaçúbia, Pai, vai curando, Senhor, toda obra feita na mata virgem, vai queimando, Pai, vai salvando, Senhor, vai quebrando agora toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, vai queimando, Senhor, vai queimando, ó Pai, toda obra, Pai, feita no cemitério, vai queimando, Senhor, toda obra feita, aleluia, por sapo, vai queimando, Senhor, todo mal, toda obra de macumbaria e feitiçaria, vai queimando toda obra de voodoo, vai queimando tudo, Pai, e vai queimando, porque só o Senhor é o Deus de livramento, é o Deus de cura, é o Deus de salvação. Eu já estou crendo, Pai, que tudo está sendo desfeito agora, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Eu estou arrepiando aqui agora, porque o Deus de Israel está entrando com providência, Deus de Israel está quebrando tudo, toda obra de macumbaria, toda obra maligna feita, aleluia, nesse dia, na vida dessa pessoa. Eu já estou crendo que foi tudo queimado e foi tudo lançado por terra, porque aqui você não manda, Satanás, aqui quem manda é Deus. Aleluia, não temos medo de você, Satanás, porque aqui quem manda é Deus. Aleluia, Satanás, você está sendo derrotado agora em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Urabacébia, cantarabacébia. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter ouvido nossas orações nesse momento, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor estar nos ouvindo, Pai. Nossas orações estão chegando com cheiro suave nas suas narinas. Aleluia, Senhor. Então, Pai, Deus de honra, de glória e de poder, já te agradecemos nesse dia por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer
nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, meu Jesus de Nazaré. Espírito Santo de Deus, continua conosco, meu Deus, meu Pai. Aleluia, meu Senhor. Jesus de Nazaré. Então, muito obrigado, meu Deus. É o que eu te peço nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que todo mal caia por terra nesse momento. Sai todo mal. Sai todo mal. Sai todo mal, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus é bom, Deus é poderoso. Então, que Jesus possa abençoar cada uma, né? Nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, eu não sei a hora. Você que já é inscrito, continua conosco. Você que ainda nunca se inscreveu, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Deixa nos comentários se você sentiu a presença de Deus aí no seu lar agora, na sua casa, no seu serviço, não sei aonde você está. Deixa nos comentários, aleluia, que você quer oração. Aleluia, glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.